Olá pessoal, a eleição por aclamação de um pontífice ocorria quando havia unanimidade. Se, sem qualquer tipo de acordo ou discussão, houvesse uma visão comum de que determinada pessoa deveria ser escolhida papa, assim seria feito sem a necessidade de uma eleição formal. Até 1996, esse tipo de eleição ela era válida. Nesse ano, entretanto, o Papa João Paulo II, através da promulgação da Constituição Universi Dominit Gregis, determinou que o pontífice só poderia ser escolhido através do voto secreto. Assim, ficou vedada a eleição por aclamação. Pois bem, esse tipo de eleição sempre foi muito rara, porque era difícil que o nome surgisse de maneira tão forte que todos concordassem de cara com a sua escolha. E foi sobre a eleição por aclamação a última enquete do canal. Foi questionado qual dos 5 papas citados na enquete teria sido eleito por aclamação. A grande maioria respondeu corretamente Gregório VII. Outro Gregório também foi eleito por aclamação. Nesse caso, foi o Gregório I, que foi aclamado em 590. Gregório I era um homem tão austero que foi admirado mesmo por críticos ferrenhos do catolicismo, como João Calvino, que certa vez o chamou de o último bom papa. Mas nem tudo na história são elogios a Gregório. Há críticas no que diz respeito à sua postura muito dura e até mesmo cruel em relação aos que pecavam. Neste vídeo, vamos entender um pouco do pontífice. Vamos entender um pouco do pontificado, não do pontífice, não, do pontificado Gregório I, que dentre inúmeros legados nos deixou os cantos gregorianos que são tão famosos. É isso aí, pessoal. Vamos lá. Gregório nasceu em Roma no ano de 540. Vinha de uma família rica e cristã. O seu trisavô foi o Papa Félix III. A época do nascimento de Gregório era complicada. Havia a corrupção desenfreada e a peste bubônica que vinha matando milhares de pessoas. Além do mais, a fome também contribuía para que 1/3 da população de Roma morresse e o restante estivesse traumatizado. E ainda havia as invasões. Em 546, o rei Tótila saqueou Roma e assassinou muita gente. Apenas 3 anos após o ataque, os romanos puderam retornar à cidade, que estava arruinada. Nunca tanto se precisava de um líder que fosse um exemplo para todos. Como membro de uma família de posses, Gregório teve uma excelente educação. Muito inteligente, chegou com apenas 33 anos a prefeito de Roma. Rico e poderoso, logo sentiu o chamado de Deus. Após a morte do pai, retirou-se da política, doou boa parte dos seus bens aos pobres e fundou um mosteiro dedicado a Santo André, onde pretendia permanecer o resto dos seus dias em contemplação divina e dedicando-se à oração e ao estudo da Sagrada Escritura. Acontece que a sua inteligência fez com que o Papa Pelágio II o fizesse diácono e o enviasse a Constantinopla como seu representante. Era o que hoje chamamos de núncio. Lá permaneceu por 6 anos. Ao retornar, solicitou ao Papa a sua volta à vida monástica, pedido que foi atendido. Perante os demais monges, Gregório era visto como brilhante, mas ao mesmo tempo intransigente com as suas convicções, além de extremamente duro. Entendia que o pecado deveria ser punido de maneira severa para que a pessoa se arrependesse e pudesse ser por Deus perdoada. Conta-se que certa vez um monge muito doente confessou ter roubado 3 moedas de ouro. Gregório proibiu qualquer tipo de auxílio ao enfermo, que deveria morrer sozinho e sem assistência. Depois da sua morte, mandou atirar o seu corpo junto com as moedas numa pilha de esterco. Por acreditar que o sofrimento poderia salvar a alma do pobre monge, mandou que missas fossem rezadas para ele. No ano de 590, morre o Papa Pelágio II, vítima da peste. A contragosto, Gregório acabou sendo eleito por aclamação. Sempre deixou claro que não queria ser papa. O seu nome foi aprovado pelo imperador bizantino, procedimento que era necessário na época. O momento era complicado,
porque Roma estava assolada por tentativas de invasão, doenças, chuvas e escassez de alimentos. Gregório procurou organizar a administração pública e moralizar a cúria que estava envolvida em corrupção. Tentou aproximar a igreja dos ideais cristãos, inclusive no que diz respeito à caridade. O clero passou a ser obrigado a trabalhar pelos pobres e os que se rebelavam eram imediatamente desligados da igreja. As terras da cúria deveriam produzir alimentos apenas para doação aos pobres. Conta-se que Gregório só se alimentava após ter certeza de que todos em Roma já haviam comido. Os bens da igreja deveriam ser administrados de forma honesta e misericordiosa. Essa postura influenciou as famílias ricas de Roma, que passaram também a fazer caridade, pois viam nessa maneira de ser uma forma de ter os seus pecados perdoados. O novo Papa usou seus próprios bens para ajudar os fiéis vítimas da fome. Preocupado em trazer os fiéis para a igreja, o pontífice modificou o ritual da missa, tornando-o mais simples. A postura caridosa fez a sua popularidade em Roma crescer como nunca antes ocorrera com papa algum. O papado começou a ficar muito poderoso. Procurou espalhar o evangelho e trazer mais fiéis para a igreja. Na época, o pontífice tinha pouquíssima influência fora de Roma. Enviou missionários visando converter os anglo-saxões ao cristianismo. Um grupo de 40 monges beneditinos se dirigiu às Ilhas Britânicas em uma missão que recebeu o nome de Missão Gregoriana. Gregório produziu muitos textos em que fazia reflexões doutrinárias sobre os dizeres bíblicos. Fez um resumo dos 7 pecados capitais, procurando explicar cada um deles. Criou um canto litúrgico que recebeu o nome de Gregoriano. Procurou difundir a humildade, dizendo ser ele o servo dos servos de Deus. Doravante, muitos papas usariam essas palavras para se referirem a eles mesmos. Gregório faleceu em 12 de março de 604, com 64 anos. Está sepultado na Basílica de São Pedro. Foi canonizado por aclamação popular. O Papa Gregório é admirado como um ser de luz pelos católicos, anglicanos, ortodoxos e luteranos. Ou seja, esse Papa mereceu e merece o respeito de diversas religiões com visões antagônicas do mundo. No seu pontificado, a força da Igreja aumentou muito. E esse crescimento, ele ocorreu não pela força, mas pelos gestos. Gregório é, sem dúvida alguma, um dos papas que mais difundiram a Igreja Católica e que fizeram a sua força crescer no mundo todo. É isso aí, pessoal. Valeu!